Bom, então, aqui iniciou a gravação, né? Vamos fazer aqui as correções. A primeira questão é a questão para a gente determinar a quádrica, né? Lá eu coloco que eu quero que vocês determinem a quádrica. Então, é 16x ao quadrado mais 32x. Essa aqui é a equação, né? Não é isso? Isso é um menos, é verdade. Aí, fazendo uma observação grosseira, né? Só em olhar a gente observa que aqui só tem duas variáveis. E como eu pedi a quádrica, né, equações desse tipo, né, já configuram um cilindro. Só falta determinar a base do cilindro. Né? Aqui aparenta que seja uma, uma elipse, né? Olhando para a figura plana, né? No R2 isso aqui parece ser uma elipse, né? No R3 isso vai ser um cilindro de base elíptica. Então aqui a gente determina só a cara da base. Então como é que a gente faz isso, né? Aqui em relação aos x, né? Eu vou colocar 16 em evidência. Então aqui eu vou ficar com x2 menos 2x. Ao invés de fechar o parênteses, eu vou somar zero. E de propósito eu já coloquei um aqui que completa o meu quadrado. Aqui já é um quadrado perfeito. Então isso aqui nada mais é do que y mais 2 ao quadrado igual a zero. Ok. Então, essa primeira parte aqui, a gente já sabe quanto é que vai dar, né? No caso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado. Então, menos 1. Isso aqui, essa expressão em azul é só essa, né? Então, redistribuindo aqui, vai ficar 16 vezes essa primeira parte, né? Mais com menos dá menos, e 16 vezes 1 dá 16. Né? Aqui já está praticamente pronta a nossa equação. Agora eu vou passar o 16 para o outro lado, né? Só para deixar mais arrumado e tal. Então aqui vai ficar fica assim a nossa equação, né? E se a gente dividir tudo por 16, aí de fato vai ficar com a cara da nossa expressão, que é... Ou, desculpa, aqui cancela, né? Foi mal. Aqui fica só isso, mais... Tá aí, né? Então a gente vai ter aqui um cilindro. A base do meu cilindro é uma elipse. Aqui a resposta da questão não exigia o esboço, né? Ninguém colocou, mas também não era exigência. O centro aqui é 1 e menos 2, os raios são 1 e 4, né, na direção de x e y, respectivamente, e, consequentemente, a gente tem mais ou menos aqui, né, eu vou botar bem uma ideia assim, bem superficial. Esses pontos aqui definem a distância na direção do x, né? Esse aqui é o ponto central, um aqui na direção do x, né? Um nessa direção e um para trás, né? Vamos dizer assim. E 4
assim, né? Sei lá. Então, aqui é mais ou menos a nossa base e a extensão dela nos dá o nosso cilindro. Então, no caso, essa é a nossa quádrica. Ok, então essa é a ideia da primeira questão, né? Sim, só colocar aqui, né? Esse aqui é um cilindro de base elíptica. Aí, assim, não houve erro nessa questão praticamente, né? Eu não me recordo de erro. Porém, só teve, assim, alguns casos, né, que eu pedi a quádrica e colocaram como resposta a cônica, né, dizendo que era só uma elipse, né? Na verdade, quando eu peço quádrica, eu estou falando do 3D, né? Então, foi alguns alunos, né, erraram nessa diferenciação. Questão 2. Questão 2 era para a gente resolver um sistema de tal maneira que eu já vou escrever ele aqui como ele fica na forma matricial, né? Então, na forma matricial, ele vai ficar assim. Por questão por questões de dinamismo, eu vou escrever minhas matrizes assim. Mas lembrando que nesse formato, né, só com as barras, normalmente eu considero determinantes ou módulos, né, dependendo da ordem. Então aqui é só para não ficar demorando muito, assim, né? Ok, então a resolução desse sistema é a seguinte: isso aqui nada mais é do que aplicar a inversa dessa, né, vezes essa matriz coluna. Aqui eu vou colocar a inversa, né? Então, para colocar a inversa, primeiro a gente calculou o determinante, né? Vou chamar essa matriz aqui de matriz A. Então, vamos calcular o determinante de A, né? Nosso interesse é chegar na adjunta. Isso. Quer dizer, a adjunta dividido pelo determinante, né? Isso é a matriz inversa. Então, primeiro vamos calcular aqui o determinante. Eu vou usar a regra de Laplace e a gente vai considerar essa primeira linha mesmo, né? Então, aqui no caso vai ficar 3 vezes o determinante dessa matriz, né? Que vai dar 1 somado com 1, né? Aqui troca de sinal, então vai ficar 3 vezes 2. Em relação a esse elemento, troca o sinal, então aqui vai ficar mais 2. Aí eu elimino essa linha, essa coluna, né? Eu vou ter duas colunas 2 por 2 idênticas, então aqui vai dar 0. E eliminando essa linha, essa coluna, né? Aqui vai dar menos 1, aqui também vai dar menos 1, então isso aqui vai dar menos 2. Aqui vai dar 6 menos 2, né? 4 é o nosso determinante. Então, a inversa é 1 sobre o determinante, né? Aqui eu vou colocar os elementos da matriz adjunta. Então, vamos calcular aqui a matriz dos cofatores e depois pegar a transposta. Então,
calculando aqui a matriz dos cofatores. Tá, aqui a gente praticamente já fez, né? Deu 2. O desse aqui vai dar 0. O desse aqui é com essa matriz aqui, né? Que dá menos 2. O desse elimina a linha e coluna, né? Vai ficar menos 2 mais 1. Então vai ficar menos 1. Eu vou escrever simplesmente os produtos, depois a gente faz as trocas de sinais, tá? E é exigido aqui nos cofatores. Esse aqui elimina ali em coluna, vai ficar 3 menos 1, né? Dá 2. Esse aqui elimina ali em coluna, vai ficar 3 menos 3 mais 2, vai dar menos 1. Esse primeiro aqui elimina ali em coluna, vai ficar menos 2 menos 1, menos 3. Com esse elemento, vai ficar 3 menos 1, dá 2. E com esse último, né, vai ficar 3 mais 2, né, que dá 5. Por gentileza, não sei se alguém ficou atento às contas, mas se sim, me dá um feedback, se não, por gentileza, dê uma conferida, tá, enquanto eu faço, já que o processo, assim, a gente já tem um conhecimento, né, então, assim, não é necessário, né, a pessoa ficar atento o tempo todo, né? Dá para fazer enquanto eu resolvo. Então, a transposta dessa, que é o que a gente quer, né? A gente vai colocar aqui, que é a adjunta, né? Então, a adjunta de A é a transposta dessa. Então, vamos escrever aqui, vai ficar 2, 0, menos 2. Sim, faltou os sinais, né? Então, os elementos que trocam de sinais são esses que eu vou fazer uma marcação aqui em verde. Então, a gente vai fazer a troca, né? Fazendo a troca, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos. Esses sinais são referentes aos cofatores, né? Então, a soma das posições, se der um número ímpar, que são justamente esses 4 elementos aqui. Então, vamos, né, agora botar lá a transposta. Então, vai ficar 1, 2, 1 e menos 3, menos 2 e 5. Então, esse produto aqui é o que vai nos gerar a solução. E a solução é 1, 2, 1. 1, 2, 3, desculpe, né? Mas vamos fazer aqui para... Vamos verificar, né? Fazer a conta aqui com calma. Então, aqui vai ficar... Então, aqui é 3 vezes esse determinante, né? Aqui dá 2. Esse aqui... Isso aqui é por Laplace, né? Vai ficar 2 aqui. Essas duas linhas são idênticas, né? Consequentemente, vai dar 0 determinante. E essa terceira vai ficar uma vezes esse determinante com esses 4 elementos aqui. Aqui dá menos 1, aqui dá menos 1, então vai dar menos 2. Aqui vai dar 6 menos 2, então dá 4. Né? Pelo menos, se está errado, eu não estou conseguindo enxergar. Tá? Então, aqui vai ficar 1/4, aqui vai ficar
Deixa eu colocar embaixo, que é melhor. Então, aqui deu 1/4. Aqui vai ficar -8, mais 6, -6. Aqui vai ficar 0, 12, -4. E aqui vai ficar 8, 6 e 10. Então, fica 1/4 aqui. Cancela. Aqui vai ficar -8. Aqui vai ficar 12. E aqui vai ficar 24. Bom, apareceu uma solução relativamente diferente, né? Eu vou conferir lá, ver se está errado algum sinal aqui que aqui deu -2, 3 e 6. Deixa eu conferir aqui. Ah, foi isso. De fato, é isso mesmo. Aqui o sinal está incorreto, aqui é -1, tá? Bom, enfim, para a gente adiantar o processo, aplicando esse mesmo método, né, nessa matriz aqui com esse sinal, né, a gente tem que chegar em x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Né? Consequentemente, aqui vai ser 8, né? Enfim. Eu acho que é satisfatório a exibição do método, né? Mas, de fato, né, aplicando esse método, com esse, né, sinal aqui, com essa correção de sinal, aí já, assim, né, estou dizendo qual é a solução, essa daqui. Tudo bem? É satisfatório para vocês essa informação ou vocês querem que, de fato, eu faça a correção aqui? Ok. Então, eu vou adiantar, tá? Eu vou fazer as outras, mas só repetindo, né? Essa solução aqui foi feita com o sinal incorreto, né? Colocando, substituindo, né, o mesmo processo por esse sinal. Essa aqui é a nossa solução. Vamos aqui para 3. A 3 ele pede para projetar o vetor 1, 0, 0 na reta
Só olhar aqui, 2 menos 3 e 4 vezes t. Bom, aí é aplicar, né? Gerar aquela nossa matriz, né? Do vetor, né? Projetar o vetor V sobre R. Né? Foi assim que eu chamei. Na verdade, é um vetor que a gente está procurando, né? Na primeira unidade, essa simbologia aqui era para só achar a projeção. Mas aqui eu vou deixar assim, tá? O que a gente está encontrando é o vetor projeção. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, é 1 sobre essas coordenadas ao quadrado, né? A soma dessas coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 9 mais 16. Na nossa matriz vai ficar 4 9, 16. O produto 2 com 3 fica aqui, né? Os resultados, menos 6. 2 com 4 fica aqui. E menos 3 com 4 fica aqui. Então, essa é a nossa matriz e eu vou aplicar o vetor 1, 0, 0, né, aqui na nossa projeção. Então, aqui vai ficar 1 sobre 29. Aqui, o produto da linha pela coluna vai dar só o primeiro elemento. Então, a gente já tem aqui praticamente o nosso vetor, que é o vetor 4, menos 6 e 8. Todos eles divididos por 29. Então, fica essa fração, né? 4 sobre 29, menos 6 sobre 29 e 8 sobre 29. Então, essas são as coordenadas do vetor, desse vetor projetado sobre essa reta. Ok. Tudo bem, né, com essa questão? Tranquilo, né? A questão 4 é a mesma ideia, sendo que agora é para projetar sobre o plano. Então, deixa eu pegar aqui a equação do plano, que é 3x mais 7y menos 4z igual a 5. E o vetor é o vetor W de coordenada 004. Ok, então aqui a ideia é quase a mesma coisa. A diferença é só na maneira que a gente vai montar aqui. Então aqui vai ficar a soma dos quadrados de cada um. E aqui, na nossa matriz, né, ao invés de pegar esses quadrados aqui, a gente pega, soma os 2 a 2. Né? Então, no caso, já escrevendo os resultados, 49 com 16 vai ficar aqui na primeira posição, que é 65. Aqui no meio vai ficar 9 mais 16, que é 25. E aqui embaixo vai ficar 9 mais 49, que é 58. Aqui menos 35, que é o produto de
Na verdade, não é 35. Né? Deixa eu apagar aqui. Então, o produto de 3 com 7 fica aqui, né? É isso. E é positivo, tá? E aqui ambos são. Né? Esse daqui, é isso mesmo. Esse daqui é 3 com menos 4, né? Aqui dá menos 12 e aqui também vai ficar menos 12. E 7 vezes menos 4 dá menos 28. Aí lembrando que fora a diagonal, né, todos os outros elementos a gente troca os sinais. Então, na verdade, aqui é menos e aqui onde está menos, né, é tudo mais. Então, aqui é mais, pronto. Então, fica assim a nossa matriz. Aí, aqui a gente vai multiplicar aqui as coordenadas. Alguém quer falar? Não? Ok. Então, aqui as coordenadas é 004, né? Então, significa que, né, só vão permanecer no nosso produto, né, praticamente essa última coluna. Então, no caso aqui vai ficar 1 sobre 74. E vai ficar 4 vezes 12, né? 4 vezes 28 e 4 vezes 58. Dá para simplificar tudo por 2. Né, aí fica... Aqui fica 37, é isso? Isso. Aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar 56. E aqui vai ficar 116. É isso? Perfeito. Então, está aí a questão 4. Por fim, para fechar aqui essa discussão, a questão 5 eram duas rotações, uma após a outra. Né? Então, usando as matrizes de rotação, determina a rotação do vetor U, que tem coordenadas 300, em torno de Y e depois em torno de X. Então, a ideia aqui era... aí depois eu falei lá que a rotação era de 45 graus, né, em ambos. Tanto em relação a X como em relação a Y. Então, aqui vai ficar assim, né? A gente vai pegar, deixar só θ, né? Já que é fixo. Primeiro, a gente vai rotacionar em relação a Y, em torno de Y, e depois em torno do X. Né? Então, isso aqui eu vou fazer depois. Primeiro, a gente vai fazer essa, do vetor U. Então, essa rotação aqui, a gente realiza da seguinte maneira, que vai ficar a rotação
do x1 do θ, né? Depois aí a gente substitui, né? Eu vou primeiro escrever a expressão e depois a gente simplifica. A rotação em torno de y aqui vai ficar assim, cosseno de θ, 0 menos seno de θ, aqui 0, 1, 0, aqui seno de θ, 0, cosseno de θ. O nosso vetor é 300. Fazendo o produto, né? Aqui vai ficar 3 vezes cosseno de θ, 0, e 3 vezes seno de θ. Aí aplicando o processo mais uma vez, né? Sendo que agora com essa rotação aqui em x. Então a gente vai ficar com 1, 0, 0, 0, cosseno de θ de novo, né? Menos seno, 0, seno e cosseno. Vezes e realizando o produto, essa linha com essa vai dar 3 cosseno. Essa segunda linha com essa vai dar só o produto desses dois, né? Ou seja, menos 3 seno ao quadrado de θ. E a última linha, né, com essa coluna vai dar só o produto desses dois também. Aqui vai zerar, e esse com esse vai dar 3 seno de θ, cosseno de θ. Como o θ é 45, então significa que aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. E raiz de 2 raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 ao quadrado dá 4, né? Então vai ficar aqui 1 meio. Então vai ficar menos 3 meios. E aqui também vai ficar o quadrado, né? Porque seno de 45 vezes cosseno de 45 são idênticos. Então também vai dar 1 meio aqui, né? Dando 3 meios. Tá aí. Algumas pessoas fizeram em separado, né? Pegaram esse vetor, fizeram essa rotação, né? Depois pegou esse vetor inicial e, né, girou depois em x, né? Então, aí depois eu até fiquei me perguntando se a questão do texto induz isso, né? Felipe, foi isso mesmo que eu fiz. Então, eu separei as duas rotações, porque na minha cabeça, principalmente depois eu vi que o ângulo para as duas rotações era aquele, depois da notícia, e juntando todos os pontos, eu imaginei que era para ser duas rotações diferentes. Uma em torno de y e depois o mesmo vetor em torno de x. Não que era para rotar 2 vezes aquele vetor.
Pensei que eram separadas. Então era teve- junto, tudo junto. Isso. Eu vou fazer assim. A ideia, quando eu elaborei a questão, era essa, né? Eu estou aqui com um texto, eu vou fazer uma reflexão, ver se essa resposta em separado cabe essa interpretação. Se sim, aí depois eu vejo lá quem né, fez dessa maneira e faço as alterações. Mas, a priori, a ideia é exatamente essa, né? Pegar um vetor e fazer duas rotações sobre ele, né? Uma logo após a outra. Ok. Lucas quer falar, ou no caso do outro? Pronto. Felipe, esse primeiro elemento da matriz coluna final, ele não é 3 sobre raiz de 2, não? Que eu estou vendo aqui o cosseno de 45 graus, é 1 sobre raiz de 2. Aí, como lá no início ele foi multiplicado por 3, ele não dá 3 sobre raiz de 2? Na verdade, é um valor equivalente, tá? 3 sobre raiz de 2 é a mesma coisa disso que eu escrevi. Porque aqui Ah, tá. você multiplica, né, aí fazendo esse produto, aqui vai dar a raiz do 4, que é 2, né? E aqui em cima só copia, né? Ah, Não por isso eles faz são equivalentes. isso. Pronto, então é isso, tá? Essas são as ideias, né? Era o que eu estava exigindo. Só essa última lá que eu vou, né, ao terminar aqui, eu vou aproveitar e fazer essa averiguação e pronto. Tá? Eu vou só desligar aqui a gravação e vou abrir para perguntas mais gerais, né?